Oi, galera de sucessões, tudo bem? Hoje nós vamos entrar em matéria nova. Hoje nós vamos falar sobre sucessão testamentária. Sabemos que a sucessão testamentária é a sucessão onde nós temos um ato de disposição de última vontade do autor da herança. Sabemos que somente se não houver esse ato de disposição de última vontade do autor da herança é que nós vamos precisar da ordem de vocação hereditária prevista lá no artigo 1829 do Código Civil, falando sobre a sucessão legítima, tá certo? Bom, pessoal, ato de disposição de última vontade do autor da herança, ele realiza algo chamado de testamento. Então, o testamento é um negócio jurídico em que o testador, em que o autor da herança irá, através das cláusulas testamentárias, dispor a respeito de seus bens e dispor a respeito de seus herdeiros. Lembrando que ele poderá fazer esse testamento, tá? Desde que haja 50% de preservação da legítima, se esse autor da herança tiver herdeiros necessários. Se ele tiver herdeiros necessários, então, portanto, 50% de seu patrimônio, preservação da legítima, e os outros 50%, então, ele poderá deixar em testamento. Mas se esse autor da herança não possui nenhum herdeiro necessário, ele pode, então, no testamento, dispor da totalidade de seu patrimônio, tá certo? Então, sempre antes, lembrar da legítima e fazer essa verificação em relação aos herdeiros necessários. Bom, pessoal, diante disso, quais são as características de um testamento? O testamento, então, é um negócio jurídico. Ele é um negócio jurídico causa mortes, porque é feito, sim, em vida, mas não existe herança de pessoa em vida. Então, portanto, somente haverá a abertura desse testamento e verificar as condições dessas cláusulas testamentárias quando do falecimento, quando da abertura da sucessão pelo evento morte em relação ao autor da herança. O testamento é um negócio jurídico personalíssimo, somente o autor da herança poderá fazer. É um negócio jurídico unilateral, ou seja, em cada testamento poderá haver somente uma manifestação de vontade, uma manifestação volitiva de deixar de partilhar os bens. Por isso, a nossa legislação veda o que nós chamamos de testamento conjuntivo, aonde há duas ou mais manifestações de vontade num mesmo instrumento, tá certo? Então, isso é vedado em nosso ordenamento. Além disso, o testamento, ele é um negócio jurídico solene, com formalidades previstas. Se cada testamento realizado de acordo com o Código Civil, de acordo com a legislação, não forem observadas as formalidades legais, será viciado, será eivado de vício e, portanto, ele será nulo de pleno direito. Tá certo, pessoal? E também é um negócio jurídico revogável. O testamento, então, ele pode ser revogado de forma parcial ou o testamento pode ser revogado de forma total, mas sempre por outro testamento, tá certo? Então, testamento revoga testamento. Bom, pessoal, quem pode testar? Tá? A lei coloca que toda pessoa capaz, com pleno discernimento, poderá testar, inclusive os 16 anos em diante. Então, os maiores de 16 anos que possuem pleno discernimento poderão testar. Bom, Daniela, e quem pode receber a herança, tá? Quem possui a legitimidade passiva no testamento? Nós já comentamos isso em outros vídeos. Poderão receber herança pessoas naturais vivas à época da abertura do testamento, salvo a prole eventual, que nós já tecemos comentários do que seria a prole eventual, que é completamente diferente do instituto do nascituro, né? Então, o nascituro é o ser que está para nascer, a prole eventual é o ser que ainda nem ao menos foi concebido. Nós vamos falar da prole eventual mais tarde, tá? Então, a prole eventual ela pode ser objeto de testamento como uma forma de exceção, porque a lei traz isso.
tá? Mas então são, em regra, pessoas naturais vivas no momento da abertura, tá? Da sucessão. Pessoas jurídicas também podem? Podem, né? Olha, exemplo as fundações, mas desde que elas encontram-se de forma regular para o direito na época da abertura da sucessão, tá? Todo testamento, ele pode ser impugnado, com um prazo decadencial de 5 anos a contar da abertura desse testamento. Tá certo, pessoal? Além disso, então, nós temos as formas ordinárias de testar e nós temos as formas especiais de testar. Nós temos 3 espécies para cada forma. Nas formas ordinárias, quem é que pode testar? Qualquer pessoa pode, que esteja em plenas condições, poderá realizar o testamento público, cerrado ou privado. Os testamentos especiais, eles podem somente ser feitos por uma classe, por uma categoria de pessoas específicas que poderão realizar o testamento marítimo, aeronáutico ou militar. Pois bem, pessoal, vou começar falando então sobre as formas ordinárias de testar. Testamento público. O testamento público, ele encontra-se lá no artigo 1864 e seguintes do Código Civil. Ele dispõe que ele pode ser feito manualmente ou de forma mecânica, tá certo? Essa forma mecânica hoje digitalizada, né, atualmente, antes datilografada. E então, como que acontece o testamento público? Então, o testador, ele se apresenta ao titular ou substituto do cartório de notas e ali ele declara em viva voz quais seriam então as cláusulas testamentárias daquele testamento. Os bens, os direitos, os deveres, a transmissibilidade, substituições ou não de herdeiros, tá? Quais são o patrimônio, se há os herdeiros necessários ou não, perante 2 testemunhas. E aí sim, depois de declarado, por declarações do testador, perante as 2 testemunhas e pelo titular ou substituto, o titular ou o substituto do cartório de notas fará então a anotação de forma manual ou de forma mecânica, aonde irá ler, tá? E assim assinar e datar. Bom, pessoal, esse tipo de testamento público somente pode ser feito por todas as pessoas capazes, maiores de 16 anos, e inclusive pelos cegos e analfabetos. O que eu queria dizer é que esse tipo de testamento público, o cego e o analfabeto são as únicas formas como eles têm de testar. O cego e o analfabeto não poderá testar através do testamento cerrado ou privado, porque a lei coloca que o testamento cerrado ou privado é facultado àqueles que saibam e possam ler e escrever. Então, os testamentos podem ser realizados por todas as pessoas maiores de 16 anos em plena capacidade, tá bom? E, em especial, aos cegos e aos analfabetos, eles somente podem testar na forma pública, porque na forma cerrada, no artigo 1868 e no artigo 1876 e seguintes, fala, então, que somente o testamento cerrado e o testamento privado poderá ser realizado por aqueles que possam ler e escrever. Por isso, a vedação em relação aos cegos e analfabetos, em relação ao testamento cerrado e privado, tá certo? Voltando ao testamento público, a lei coloca, então, que o surdo, no artigo 1866, ele também poderá fazer o testamento público desde que ele possa ler, tá? O surdo e mudo é vedado o testamento público. E por que é vedado o testamento público ao surdo e mudo? Porque a característica básica desse tipo de testamento é a oralidade. São as declarações realizadas pelo testador. E o surdo-mudo não poderá fazer. Tá bom, pessoal? Então, essas são as características.
Não se esqueçam, o que sempre pergunta em prova, número de testemunhas, 2 testemunhas do testamento público. O testamento público também, ele somente pode ser feito em língua nacional. E por que eu estou dizendo essas características? Porque eu quero que os senhores frisem bem as características principais do testamento público, cerrado e privado, porque são essas características que são pleiteadas em objeto de prova, principalmente de OAB. Então, o testamento público, ele é declarado pelo testador, na presença do tabelião ou seu substituto no cartório de notas, também na presença de duas testemunhas, será redigido em língua nacional, tá bom? Cabendo, então, as pessoas maiores de 16 anos com pleno discernimento facultadas a realizarem esse tipo de testamento, podendo também, sendo a única opção dos cegos analfabetos, realizarem esse tipo de testamento. Prevê também o artigo 1866 que, sabendo ler, poderá o surdo fazer. Surdo mudo é vedado esse tipo de testamento. Tá certo, pessoal? Em relação ao testamento cerrado. Testamento cerrado, também chamado de testamento secreto, também chamado de testamento místico, tá? Esse tipo de testamento, ele será redigido pelo próprio testador ou a seu rogo, tá? Na presença de 2 testemunhas, também na presença do titular do cartório de notas ou de seu substituto. Então, ele escreve de próprio punho ou a rogo, tá? E depois, da escrita dele, esse testamento, esse negócio jurídico será lacrado, né? Cosido, lacrado, fechado pelo titular do cartório, sendo então aberto somente quando da morte do testador perante o Poder Judiciário. Esse tipo de testamento também é feito de forma manual ou de forma mecânica, e ele pode ser feito em língua estrangeira e língua nacional, não podendo o cego e nem o analfabeto fazer esse tipo de testamento, porque é facultado somente aos que possam e saibam ler e escrever. Então, pessoal, diferença do testamento público para o testamento cerrado. Testamento público, feito de forma oral, declaração oral pelo testamento. Testamento cerrado, escrito de próprio punho pelo testador ao seu rogo, tá? Língua nacional, somente no testamento público. Língua nacional e estrangeira no testamento cerrado. Presença de 2 testemunhas em ambos, tá certo? E principalmente em relação aos cegos e analfabetos, tomem cuidado. A única forma que cego e analfabeto podem testar é através do testamento público, porque ao testamento cerrado e ao testamento particular é facultado àqueles que em plena capacidade, maiores então de 16 anos e capazes, com discernimento, poderão testar sob essas condições, tá bom? Facultados o que sabem ler e escrever. Meu tempo está acabando. Eu volto na parte 2, falando do testamento privado, particular, bem como as formas especiais de testar. Um forte abraço a vocês. Beijo!